Começa agora o programa Diário da Região Repórter. Apresentação, produção e edição, Carlos Campos. Técnica, Alan Júnior. Direção-geral, Márcio Sanazar. Fala pessoal, bem-vindo ao Diário da Região Repórter. Hoje eu estou aqui com Luciano Leite, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, né, Luciano? Verdade, Carlos. Acho que quando você fala em 20 anos, você está sendo leniente até, porque com certeza a nossa amizade é um pouquinho mais antiga. Mais longa. Mas a gente prefere dizer que são 20 anos e daqui 10 anos você vai ver o Carlos Campos também falando que me conhece há 20 anos. E tá ótimo, meu irmão. É isso aí. Vamos ficar nos 20. Luciano Leite, ele atualmente é vice-presidente do Secor, mas teve a eleição, né? E eu queria, em primeiro lugar, em primeira mão aqui, o Diário da Região, te parabenizar. E foi eleito o presidente do Sindicato dos Comerciários do Secor. Parabéns, Luciano. Obrigado, Carlos. Primeiro, também dizer que é um prazer e um privilégio estar aqui no seu programa. A gente sabe da tua luta, da tua caminhada também. Você também acompanha a minha, então... Correto. Só no Sindicato dos Comerciários de Osasco, né, o Sindicato de Trabalhadores, eu já trabalho desde 1994. Né? Era isso que eu ia te perguntar, falar um pouquinho sobre a sua carreira no sindicato. Fala sobre isso. Vamos aí para quase 3 décadas, né? A gente 94. Tentando Nossa. ajudar as pessoas da melhor forma possível. Quando eu entrei na Segurança Pública em 92, 2 anos depois você entrou no sindicato. É verdade, você era segurança do prefeito, né? Me aposentei com 30 anos de serviço. E a gente, fora desse setor que você se aposentou, já é um pouquinho mais difícil, né? Eu acho que ainda tem mais uns 15 anos aí de pedágio para pagar. Verdade. Mas um dia ela chega. E a sua carreira veio... Você sempre esteve no Secor ou não? Você participou de algum outro trabalho sindical? Não, na verdade, eu vim da comunidade eclesiástica de base, né? Correto. Então, a minha infância, adolescência, eu sempre participei. Você era bem envolvido politicamente, se eu bem me lembro, né? Tinha um envolvimento forte na política. Tinha. Até cheguei a ser candidato a prefeito na minha cidade, que é Carapicuíba, né? Correto. Mas isso é um ponto fora da curva, né? Foi uma experiência boa. Mas eu sempre participei da comunidade de base, vim do movimento de jovens da Igreja Católica. Uhum. Então, como eu era de Cotia, na verdade, na época, a gente participava lá do Dom Orione, que era o colégio. E aí, como meus primos, eles já faziam seminário e tinha toda uma pegada no período, por exemplo, sobre a questão da teologia, da psicologia, filosofia. E eram assuntos que me interessavam, né? Então... dentro do seminário, eu cheguei a entrar para o seminário para fazer estudos, né, até teste vocacional, né? Pensei em ser padre em algum momento. Correto. Via filmes sobre Barbados, sobre El Salvador, sobre as guerras, né? Sobre o que a gente chama hoje, entende assim, de uma forma mais simples, né? Digamos, de imperialismo, né? E isso também me deu um despertar para uma consciência mais humanitária e uma consciência mais do todo, né? Então você fala, como que a gente consegue ajudar as pessoas, né? Porque, na verdade, meu legado é esse. Correto. É cuidar de gente, estar ajudando e cumprir uma função social relevante, né? Então esse é o papel real de uma entidade de classe, né? Fala um pouquinho sobre essa eleição. Foi agora, final de semana passado, ou retrasado, né? Retrasado, né? Sim, como foi a eleição? Foi tranquila? Nos dias 12, 13 e 14, agora do mês passado, né, de julho, nós tivemos as eleições para a renovação da diretoria do Secor. Então são 32 diretores e eu fui o encabeçador de chapa, né? Só que na verdade nós já estávamos há mais de 300 dias trabalhando a logística da eleição. Então é um processo que ele envolve mais de 100 pessoas trabalhando durante 3 dias. 20 mil empresas sendo visitadas. Nossa. E a gente fala de logística porque compreende a coleta de votos. Então, foram um quórum mínimo era de mais de 10 mil votantes, né? Associados. E aí associados. Então, nós atingimos lá 80% do total e a chapa foi eleita com, acho que 80,6% do total de votos válidos, né? Que bom, pô. Então, é interessante, né? A gente teve aí foi um processo longo, mas que deu tudo certo. Uma votação expressiva.
Que bom. Já que a gente está falando de sindicatos comerciários, né? E eu acho que a região comercial de Osasco, eu acho que é muito forte, né? Dizem que até aqui a nossa área central aqui é o equivalente ao segundo, só está abaixo da 25 de março, em quantidade de lojas, de movimentação de pessoas. Quais os benefícios para o sócio do sindicato? Na verdade, a pergunta é, por que eu devo me associar aos sindicatos comerciários? Então, pergunta complexa, mas que ela tem um viés muito interessante, né? Quando a gente fala, por exemplo, do comércio na região, nós estamos em 7 cidades: Osasco, Barueri, Itapevi, Taboão da Serra, Jandira, Embu e Carapicuíba. Correto. Embu das Artes, né? E nós temos, por exemplo, aqui a região metropolitana de São Paulo, né? Que é a região oeste, né? Nós chamamos aqui da Zona Oeste de São Paulo, o maior conglomerado populacional da América Latina. Correto. Então essa região aqui, Carlos, ela só perde no volume de pessoas, né? Digamos assim, uma casa atrás da outra. Correto. Para a cidade do México, né? E depois, em primeiro lugar, para Tóquio. Então a região metropolitana oeste de São Paulo, ela é gigantesca. Só que nós temos as metrópoles, São Paulo, capital. Então a gente pode dizer assim que o comércio da capital, da cidade de São Paulo, ele é o maior do Brasil. Correto. E aí nós temos regiões, a região do ABC, a região de Guarulhos e a região de Osasco, para a gente ter um parâmetro assim no que a gente está dizendo. A região de Osasco, que é essa macro-região, que nós chamamos de região metropolitana de São Paulo Oeste, né? Não pega Guarulhos, não pega o ABC. Ela é maior, né? Só perde para essas duas cidades em volume populacional. Então, se você tira a capital, né, dessa conta, se você tira a cidade de São Paulo, vamos supor, o comércio da do Brás, né, 25 de março, em Osasco nós temos o maior comércio do estado de São Paulo. Correto. Né, porque a capital é 10 vezes maior. Com certeza. Então não tem como competir com a capital, né? Nem é essa a proposta. Mas com as outras regiões você já tem esse aspecto mais hegemônico, né? E é dentro mais de um padrão, né? Como eu falei, a região do ABC, a região de Guarulhos, a região Sorocabana. Então essas regiões elas têm o mesmo perfil que o da nossa região e nós somos maiores, só perdendo em volume populacional se fôssemos falar em cidades, né, para a cidade do México e para Tóquio. Correto. Então isso acaba trazendo para nós um comércio pujante, né? Só o entorno aqui do centro são mais de 200 lojas no shopping, 2.000 na região, né? E 20.000 empresas no segmento. Os maiores centros de distribuição do Brasil estão aqui, né? Um pouquinho antes aqui de conversar com você, nós estivemos com o diretor de Relações Sindicais e Recursos Humanos aqui do Carrefour, né? Tratando de assuntos de Carrefour, Walmart, Big, empresas, né? Significativamente estratégias e que geram emprego para a região. Hoje, por exemplo, você tratar a questão de, que aí eu entro na tua pergunta, né? Por que o sindicato, por que se filiar ao sindicato? Eu vou me filiar ao sindicato? Eu pretendo, né, agora assumindo a presidência do sindicato, trabalhar de uma forma assim que faça com que o sindicato ele seja tão atrativo e atraente quanto necessário. Correto. Então eu, por exemplo, estou convencido que o sindicato é necessário. Agora, como eu vou convencer um jovem que esse sindicato é atraente também? Acabou de ingressar no comércio, por que ele vai se sindicalizar? Por que ele vai se sindicalizar? Qual o problema que existe? Quais são os prós? Quais são os contras? E é claro que, por exemplo, quando nós falamos, por exemplo, das nossas políticas, vamos supor, tem um projeto habitacional. Nós queremos que o trabalhador ele contribua para o sindicato para que a gente consiga fomentar políticas habitacionais para a questão da casa própria. Correto. Mas será que aquele jovem que acabou de ingressar no comércio está interessado nisso? Mas nós também temos, por exemplo, clube de campo, colônia, parte de lazer, né? Então, um sítio em Ibiúna. Nós temos uma pousada na Baixada Santista. Nós temos um clube em Carapicuíba, é o que nós estávamos falando agora com um projeto lá que tem os Minhos do Jandaia, né? Projeto sensacional de inclusão, inclusive de crianças da região, né? Então são vários viés, né? Assim, de atuação do sindicato que ele vai muito além, por exemplo, da organização local de trabalho.
Correto. Então, a organização no local de trabalho é interessante, porque você vai discutir pautas, por exemplo, como saúde, como educação, como segurança. Acabei de falar com uma amiga minha da Nova Zelândia, né? E ela disse o seguinte, que na Nova Zelândia tem uma política de imigração, e aí você tem, por exemplo, um sindicato praticamente que não existe, mas as reclamações trabalhistas elas são feitas diretamente para um órgão do governo. E o governo, como que o governo trabalha? Se aquela reclamação não for resolvida pela empresa, aquela empresa ela perde o contrato de serviço com o governo. Entendi. Né? Então, no Brasil nós temos um fenômeno diferente, que é, por exemplo, a negociação coletiva, ela se dá através da livre negociação entre trabalhadores e empregados, mas isso intermediado pelas entidades. Então nós temos, por exemplo, sindicatos com base municipal, federações com base estaduais, confederações com base nacionais, centrais sindicais. Então o sistema sindical ele é bastante complexo politicamente hoje para a gente falar assim rapidamente. Então quando a pessoa comum, né, ela olha para essa estrutura toda, no que ela pensa? Quanto isso vai me custar? Quanto eu vou ter que pagar? Normalmente é isso mesmo. Vai descontar quanto do meu salário? Vai descontar quanto do meu salário. E ele não está, por exemplo, se ele já tem, né, nas suas necessidades pessoais, porque você sabe, todo mundo sabe, por exemplo, necessidade do trabalhador. Ela é o quê? Saúde, segurança, tem necessidade afetiva, necessidade de trabalho. Transporte público. Transporte. Né? Então tem muitas questões que estão mais relacionadas com o papel do Estado. Correto. Então, por exemplo, o sindicato ele faz uma luta por creche. Nós sabemos que hoje no Brasil nós temos milhares de creches com obras paradas. Então nós vamos ter uma intervenção nesse sentido de alguma forma. Mas eu posso, por exemplo, colocar nas minhas pautas de negociação também e tentar garantir que os empregadores eles garantam dentro da lei ou fiscalizar dentro da lei o auxílio creche, que é um benefício para a mãe comerciária. Benefício financeiro. Benefício financeiro. Correto. Então, são questões que elas vão estar relacionadas com o dia a dia, com a vida do trabalhador, de uma forma muito intrínseca. Então, o que nós precisamos dizer para o sócio? O que ele precisa? Então, essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Todos os dias eu me pergunto, né? O que querem os trabalhadores do comércio? Correto. E eu sei que, por exemplo, o trabalhador ele quer saúde, ele quer segurança, ele quer habitação, ele quer lazer, ele quer uma negociação forte, ele quer reajuste de salário. Correto. Nós não temos, por exemplo, um auxílio alimentação adequado. Então, às vezes eu vejo, por exemplo, trabalhadores aqui do shopping que não almoçam nem jantam, né? Porque não tem o dinheiro mesmo para comer. Uma pessoa que acabou de trabalhar, ela vai ficar 30 dias, às vezes até receber o seu vale transporte, né? Então, a situação real do trabalhador, de um modo geral, no Brasil, ela é bastante delicada, porque o poder de compra do trabalhador, cada vez ele foi se esvaindo. Correto. E o papel do sindicato é devolver para o trabalhador, através de políticas afirmativas em todos os âmbitos, esse poder de compra. Então, como que você explicaria isso para uma pessoa como, olha, você tem que se filiar ao sindicato, porque é o sindicato que garante a negociação coletiva, mas a minha empresa já dá, minha empresa já faz, minha empresa já tem. Então, nós temos, por exemplo, no comércio, trabalhadores que ganham 20, 30 mil reais, 100 mil reais, e temos aqueles que ganham o piso da categoria. Então, trabalhar de uma forma harmônica, que possa atender todos esse perfil, né, diferenciado de trabalhadores, é um grande desafio. Agora, se eu fosse um trabalhador do comércio, eu me filiaria ao sindicato. Correto. Porque é um sindicato de luta, né? É um sindicato que devolve para o trabalhador uma parte justa de tudo aquilo que ele contribui. Entendi. Então é uma entidade que ela pode ser fiscalizada. Então nós pedimos sempre, participa, vem nas assembleias. Dia 7 agora nós temos uma assembleia de discussão de pauta de reivindicação de negociação coletiva. Correto. Então o sindicato só é forte se você participa dele. Então se você não participa, o sindicato fica fraco. Então a gente pede, olha, participe. Se você gostar, fica com a gente, né? Se não gostar, faça a sua crítica para que a gente possa melhorar de qualquer forma. Mas não saia sem uma crítica, sem um elogio, sem dizer aquilo que você pensa a nosso respeito, que esse é o nosso termômetro. Isso para nós é fundamental. É importante. Na maioria das empresas estão medindo também o atendimento para
para ver se eles estão agindo corretamente com as pessoas, né? E eu acho que o sindicato é importante que tenha esse tipo de atendimento também. E o sindicato oferece muitos serviços, né? Você trouxe até uns folhetos aqui, o guia do sócio do sindicato. Deve ser bom ser sócio lá. Eu vi aqui muitas empresas, né? E você pode citar alguns serviços mais comuns, assim, que você acha importante? Claro que tem serviço jurídico também, que também eu acho importante para o associado. Mas quais são os serviços, assim, média que você tem? É claro que você não vai falar de tudo isso aqui, que é muita coisa. A gente tem, nesse guia são mais de 200 convênios. Né, 200 convênios. Mas, por exemplo, quando você for no sindicato nos visitar, você vai estar no 6º andar. No 6º andar, a gente tem lá uma pessoa do RH, né, que disponibiliza para a mãe comerciária, assim que ela apresenta a certidão de nascimento do filho, um kit mamãe bebê. Uhum. Então, é uma coisa muito simples, mas é uma bolsa com todos os equipamentos necessários para que a mãe saia da maternidade. Primeiro momento aí, né? E garanta aí os primeiros dias da criança. Parece uma coisa simples, né? Uhum. Mas assim, nós distribuímos mais de 50 kits que é uma bolsa bonita, com muita qualidade. Eu usei para minha filha quando nasceu, né? Eu não lembro se eu peguei pra Aninha, eu acho que eu peguei. Será que você deve ter pego? Eu né? acho que eu fui lá e você me deu, verdade. Mas não pode falar isso em público, porque é só para sócio. Foi mal. Corta aí, pessoal. Brincadeira. Não, a gente tem toda essa política mesmo, né? Uhum. E a tua esposa foi sócia do sindicato, foi, a mãe da Aninha, num período, né? Foi. É brincadeira. Então, o que acontece? Nós temos lá o kit mamãe bebê, que é distribuído. Quando você vai para o 5º andar, então nós temos lá um atendimento odontológico. São 6 gabinetes odontológicos. Hoje quem atende lá para nós é o Dr. Alexandre Bussab, né? Que é o Bussab que está atendendo lá? Que legal, pô. A equipe dele lá, uma equipe já de renome, né? Com preço justo e subsidiado também. Uhum. Nós temos psicólogo, psicanalista, né? Temos nutrólogo no 5º andar e um médico legal. Do trabalho. Que infelizmente, Carlos, muitas empresas elas se negam no momento do acidente do trabalhador, né? Fornecer o CAT. Então, nós temos um médico do trabalho que cuida disso, né? E, inclusive, ele é responsável por um grande setor aqui da saúde da Prefeitura de Osasco. Tudo isso aí para o associado, só lá no prédio? Para associado, nós estamos no 5º andar ainda, né? Tá descendo ainda, só está no 5º. Então, no 5º andar, nós temos esse tipo de atendimento com nutrólogo, com psicólogo, com pessoas qualificadas para fazer esse serviço, né? Quando você vai para o 4º andar, né? Aí você já tem o atendimento de reclamações trabalhistas, de triagem, o atendimento ao sócio mesmo para tirar dúvidas, né, do dia a dia. Aí no 3º andar nós temos o departamento de guias médicos. Sim, sim. Então, por exemplo, a pessoa que fazer um raio-x do cérebro pelo SUS, tem uma fila. O que eu vou fazer? Eu vou esperar, vou pagar uma clínica particular e vou no sindicato. Aí a pessoa vai no sindicato, por exemplo, aquele exame que custaria em média lá R$700, de 400 a 700, ele vai pagar R$150. Um exame de 700 vai para 150? É uma média, né? Assim, são vários, são muitos exames. Mas, por exemplo, estou falando esse especificamente, por exemplo, uma tomografia do crânio sem contraste, custa R$150 numa clínica conveniada. Que gostaria de 400 a 700 fora dessa quem possibilidade. Tem convênio médico tem que pagar lá particular. Fora de um convênio. E aí o convênio geralmente ele não quer fazer esse tipo de atendimento. Porque... Então, aí são várias possibilidades, né, que o sindicato ele oferece na área da saúde. Correto. Então, como eu estava falando, lá nós temos Parque da Mônica, né? A questão de uma estrutura de lazer para criança. E as guias elas são pegas no 4º andar. Correto. Então, nós temos um convênio, por exemplo, com a Neuroclean. Subsidiamos a primeira e a segunda consulta do associado. Então, muitas mulheres, por exemplo, elas acabam deixando os seus exames ginecológicos até atrasados, né, por conta de R$70, R$80. E o sindicato ele viabiliza esse atendimento também nesse sentido. Entre outros, que se a gente fosse fazer essa parte, a gente ia correr bastante. Então, eu acho que esse tipo de atendimento que vocês têm lá nos sindicatos comerciários,
ele extrapola a ideia de sindicato. Porque o sindicato, quando você pensa em sindicato, você pensa o quê? É o cara que vai lá fazer piquete, brigar para ter aumento de salário. É mais nesse sentido, né? O cara que vai lá discutir com o patrão porque está tendo um serviço, sei lá, expondo o funcionário a uma outra situação. Então eu estou vendo que o sindicato, e é claro, com a gestão do Neto, né? Até novembro, parece? Sim. O Neto até novembro. Continua como e você, no auxílio, que você né? era... você era o presidente interino. Agora você é interino, mas você era o... Vice-presidente. Vocês sempre prezaram por essa ideia de que o sindicato vai além dessas discussões políticas e de salário. E para trazer as pessoas para próximo do sindicato, vocês deixaram um monte de situações que eu acho que é extremamente importante. Essa daí dos exames aí eu não sabia. Sim, nós temos, voltando aqui, né? Uhum. Tô descendo, imagina na tua cabeça, nós passamos pelo 6º andar, 5º andar, 4º andar, porque nós temos um prédio que é um dos melhores prédios aqui do na área central aqui, fica na rua do Armarinho Fernando. Na rua do Armarinho Fernando, aquele prédio azulado. Né? Vocês estão construindo? Como que tá? Estamos construindo um outro prédio ali na João Colino, né? Na Antônio Bernardo Coutinho, perdão. É que nós já estivemos em 3 endereços, né? Então, nós saímos da rua Pedro Viel, nós fomos para... Antônio Bernardo Coutinho, agora do atual. E antes disso nós estávamos na João Colino. Então nós recompramos agora o prédio da João Colino, estamos construindo um outro prédio do lado que provavelmente vai ser um centro médico ou coisa do tipo, né? Correto. Aí voltando para o 3º andar, né? O 3º andar tem esse atendimento de guias médicas. Aí o 2º, que é o andar onde eu fico, você pode me procurar lá no horário comercial, a gente está à disposição. Cuidado, hein, que eu vou lá, ele nunca me atende. Você eu não sei, você que é cidadão aí, ele te atende. Eu vou lá, eu consigo falar com o Papa ou alguém mais importante, mas não consigo falar com o Luciano. Mas o fluxo é alto mesmo, né? Então, aí nós estamos lá no 2º andar com atendimento jurídico. Então, tanto a questão trabalhista quanto a questão civil, ela é atendida pelos nossos advogados. Então, nós temos um corpo de 8 advogados do sindicato, mais alguns escritórios que fazem ações coletivas, ações de outra natureza. Mas a parte trabalhista é no 2º andar mesmo. E aí, para encerrar, por exemplo, aqui essa parte da nossa descida aqui pelas escadas do sindicato, né, porque foi assim que eu montei meu raciocínio, nós vamos para o 1º andar, que é onde você vai gostar mais, que é um salão de cabeleireiro. Então, no 1º andar, você tem... Onde é o salão? É do lado? Não, é dentro mesmo. Dentro? No 1º andar, o andar inteirinho é um salão de cabeleireiros. E lá dentro você tem... Então faz tempo que eu não vou lá, cara. Você tem podólogo, você tem RPG, você tem massagista, você tem fisioterapeuta. Que legal. É um espaço de beleza Secor. Então você está convidado. Vou lá, quem sabe eu fico bonito, né? Vou levar o Márcio também. Melhor não ir não, né? Melhor Obrigado, não ir, viu, Márcio, pela... Não existe milagre, ele falou. Você pode falar isso com o funcionário? Você, como sindicalista, não pode... É que eu sou cristão, então eu também acredito em milagres, né? Então, eu acho que a minha vida em si é um milagre, né? Ter acordado hoje de manhã, respirar e poder estar aqui, né? Depois de tantas coisas que a gente já passou, é um milagre muito... na mais sublime... Essência de Deus. Essência da palavra, né? Luciano, legal, cara. O sindicato eu acho que é muito importante. Você que quiser conhecer o sindicato lá, faz uma visita, né? Ali na rua do Armarinho Fernando, nem sei o número, cara. Mas você vai ver uns carinhas lá na porta lá, e eles vão estar te esperando. Antônio B. Coutinho, 118. É isso? É isso. 3685-0355. Vai lá visitar o Luciano, tô brincando. Vai lá conhecer o sindicato, que é muito importante. Uns outros pontos aqui que eu queria mencionar. Tem mais alguma coisa que você queria falar sobre o sindicato? Você pode falar. Não, a gente está aqui à disposição. Né? Depois vamos responder a pergunta aí no ao vivo, né? Assim, na nossa conversa particular, você falou de alguns pontos que eu queria colocar agora. Fala sobre um pouco sobre a campanha de doação de órgãos. Carlos, bastante. Interessante isso. Então, nós... fazer uma introdução breve aqui. Nós estamos nos preparando. Eu queria... dizer para vocês aqui de antemão, né? Primeira vez que nós falamos sobre isso, da importância da doação de órgãos e tecidos. Então, eu não quero falar sobre números, para não ficar aquela coisa mais professoral, né? Mesmo porque eu estou estudando isso há pouco tempo, mas passei a semana passada inteira lendo, tanto a questão legal quanto a questão
de pesquisas e dados, então acaba a conversa ficando um pouco chata. Mas o que eu queria dizer para vocês assim nesse sentido? Eu particularmente, imaginava que para eu ser doador de órgãos, a única coisa que eu precisava era ter no meu documento, ou no capacete da moto, Correto. ou em algum espaço dizer que eu tenho intenção de ser doador. Uhum. E aí, estudando esses dias, a gente descobriu o quê? Que dia 27 de setembro é o Dia Nacional de Conscientização e Sensibilização pela Doação de Órgãos Correto. e Tecidos. Então, nós começamos desde já a preparar uma campanha, nós vamos fazer algumas oficinas, vamos estar conversando nas empresas e também com o nosso público interno para sensibilizar sobre essa questão. E aí a gente vai fazer alguns papos de família, Carlos. Sabe, lembra quando a gente fazia lá o discipulado, na nossa época, antigamente, lá, 10 anos atrás? Vamos dizer que são 10 anos atrás, né? Mas são mais que 20. Fazer papos de família. Por quê? Eu preciso convencer as pessoas que moram comigo, as pessoas da minha casa, que eu tenho o desejo de ser doador de órgão. Porque o meu desejo em vida, ele precisa ser respeitado pelos meus familiares no momento do óbito, né? Então, Correto. vamos supor que eu, Luciano, venha a óbito. Se os meus familiares, eles escolherem por não atenderem o meu desejo de ser doador, então sou doador na carteirinha do sindicato ou no RG, ou você vai ver em algumas motos, né, o cara coloca no capacete, ele não serve para nada. Esses adesivos não servem para nada. Ele indica uma intenção, A intenção sua. uma intenção. Muita gente acha que se colocar isso quando estiver lá na sala de cirurgia, o médico vai retirar os órgãos dele para vender. É a polêmica que está colocada, né? Ou antecipa a sua morte para poder usar os órgãos. Né? Mas não funciona dessa forma. Então nós vamos trabalhar uma cartilha explicando todos esses medos, né? Por que as pessoas têm medo de ser doador. Tem todo o aspecto religioso que também envolve, né? Muitas religiões, elas não entendem isso como uma coisa legal do ponto de vista... Na ressurreição vai faltar uns pedaços, né? Mas a gente mais ou menos por aí, né? Nós somos da linha do corpo glorificado, né? Então, com certeza. O corpo glorificado é um outro corpo, não vai ser esse. Não é o Walking Dead que o cara vai levantar lá do caixão e vai sair andando. Mais ou menos isso. Mas, assim, em respeito a todas, né, as religiões, a gente vai preparar um documento bacana, simples, com o seu QR Code lá, direcionando para matérias mais parrudas, né? E tá conversando com as pessoas a respeito do assunto. Então, a nossa campanha, e aí no dia 27 de setembro, que é o Dia Nacional, fazer um evento maior, né? Convidando as pessoas para sensibilizarem os seus parentes, seus familiares, da sua necessidade, do seu desejo de ser doador de órgãos. Então, em suma, a campanha ela está dentro desse aspecto. Até porque depende de uma autorização da família, né? Isso. Então, o médico não vai sair tirando nada sem autorização. Depois do óbito, 6 horas, né, para a pessoa autorizar, fazer todo o trâmite de doação, né? Então, acaba sendo um pouco corrido, né? E é trabalhoso. No almoço lá, né? Você almoçou aí, né? Com certeza a gente bateu um papo. Eu vi você falando um pouco sobre o futebol, mudanças lá no campo de futebol do clube, né? E eu gosto do clube, já fui lá várias vezes, maravilhoso. Recomendo, tá? Quem puder ir lá. E agora vai ter um torneio de futebol society lá também. Fala um pouco sobre isso. É verdade. Nós temos aí a Copa Society, né? Os times aqui de trabalhadores de lojas. O Alírio, que é nosso diretor responsável. Quem pode participar? Trabalhador do comércio. Porque o Márcio já está querendo entrar lá no futebol. Lá. Ele pode participar, mas não desse torneio, desse festival, né? Que na próxima semana ele já acontece. Não, ele é um exímio jogador de futebol. Eu não sei, né? De botão. Leva jeito, ele tem com essa camisa azul, ele parece argentino, né? E cabelo... A gente sabe jogar futebol de botão, né? E ele tá loucão pra jogar futebol. Como é que faz pra se inscrever? Como é que funciona? Cara, eu gostei dessa ideia do futebol de botão. A gente podia... Fazer o campeonato? Vamos fazer um campeonato. Eu e o Márcio, a gente é campeão de nós mesmos, né? Um disputando contra o outro, um é campeão, o outro é o vice. É sempre assim. Não, eu preciso jogar futebol de botão agora. Campeonato de futebol de botão. Dá pra fazer lá, espaço tem no clube lá, pô. Porque eu sou um apaixonado por isso desde a infância, né? E nunca mais tive oportunidade. Agora vou sair daqui com água na boca. Já põe lá. Põe lá o campeonato de botão, né? Já inscreve o Márcio, que ele é exímio jogador. Mas nós temos no... Fala sobre o Futebol Society lá.
nós vamos fazer agora no próximo dia 7, né? Damos início ao nosso festival de futebol. Então você, comerciário aí que está assistindo, monte seu time, se inscreve, a coisa mais simples possível. Vamos ter a doação de brindes, troféus e o que o pessoal mais gosta, né? Aquele kit uniforme. Kit uniforme? Kit uniforme. Então todos que participam e se inscrevem, ele ganha um uniforme. Por exemplo, nós estávamos falando aqui dos armênios, né? Então nós temos aqui, vamos pôr o pessoal das lojas Ângela. Aí o cara vai ganhar um uniforme personalizado e nas costas vai estar escrito lá, Lojas Ângela. Time das Lojas Ângela. Isso é doado pelo sindicato? É doado pelo sindicato, né? Que legal, pô. Que legal. A pessoa participa. Porque eu tive o secretário de esportes aqui, de Osasco, e ele até falou que eles não fazem mais isso, né? Esse tipo de doação de material, né? De camiseta, essas coisas, né? Porque causa problemas políticos, né? Porque a prefeitura doa e acaba subentendendo que eles estão querendo ganhar voto, essas coisas. Então ele já falou que não tem mais esse tipo de doação. Eu prefiro não entrar nesse mérito, né? Porque... Não, eu tô falando, eu achei legal pelo sindicato fazer isso. Eu fazia um trabalho junto com o Proerd nas escolas e um dia a prefeitura da cidade que a gente fazia deixou as crianças na mão, eu tive que morrer com 3.000 camisetas, né? Nota sobre nota, tô pagando até hoje. Né? Não fizeram as camisetas? Então o trabalho com as prefeituras, ele tem toda uma... para você tirar dinheiro, tem um monte de licitação, tem um rolo que demora um século, né? Outro caráter, né? Mas nós temos, como eu falei, enquanto entidade sindical, devolver para o trabalhador uma parte justa daquilo que ele já contribuiu. Que legal. Então nada mais justo que esse trabalhador que é sócio, que já contribuiu, nós temos uma taxa lá que ela é no máximo R$30, né? 1,5% do salário na contribuição de associado. Ele tem vários benefícios disponíveis que vai devolver para ele um valor muito maior que esse. Mas nada mais justo que o cara que pagou o sindicato lá um ano, né? Ele possa minimamente receber uma camiseta e uma bermuda, um meião, né? E uma bola de futebol. Que legal. Para poder jogar e incentivar, né? Acho que fomento ao esporte é um dever de todos. Fora isso, nós temos um projeto que não é do sindicato, mas eu quero que um dia ele passe a ser. Mas acontece no sindicato com o nosso apoio. Então nós apoiamos lá o projeto Meninos do Jandaia. Ah, você falou uma coisa do Meninos do Jandaia, fala aí. Então o projeto Meninos do Jandaia, lá tem o professor Ricardo, né, que é o responsável. Então atende lá mais de 300 crianças da região. E assim, vocês estão todos convidados para seguir, é só no Instagram, Meninos do Jandaia. É lá no clube, lá no clube do Secor. Lá no clube. Nós ali que bairro que é aquele ali? Parque Jandaia. Parque Jandaia. Isso ficou Meninos do Jandaia, né? Entendi. Então nós temos o Sindibar, né? Temos os vestiários e um campo de futebol, um gramado sintético. Teve uma reforma grande ali, né? Parecido com o CT do São Paulo, oficial, a mesma empresa que fez o gramado do CT. Você gramou aquele campão enorme lá? Não, só o de cima. Né? De cima, o de baixo virou estacionamento. Por enquanto, nós temos um projeto aí que está... Espero que nos próximos 2 anos ele saia do papel, que é construir um ginásio também de esportes lá na parte de baixo. Na parte de baixo. Né? Ali é enorme também, né? Ali tem um pedação... O Neto quer fazer uma concha acústica, igual essa daqui da Fito, né? Da Fito. Nós temos uma concha acústica aqui na Fito. Talvez em Carapicuíba nós tenhamos também a nossa legal, primeira pô, concha para alocar acústica. para eventos é importante, pô. É importante. Então vamos trabalhando aí. Então isso é como eu estou dizendo, né? Devolver para o trabalhador uma parte justa daquilo que ele já nos entrega todos os dias, né? Legal. Então conheçam aí, sigam no Instagram, Meninos do Jandaia, né? Quem quiser me seguir também, tá lá Luciano Secor. Eu quero que você vai falar um pouquinho de você em relação a essas aulas de defesa pessoal. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu sei que você é faixa preta, não sei como. O que é lá do Krav Maga, né? Que é a arte marcial israelense. É engraçado. Você é 5º, 8º, 90º Dan? Como que é lá? O que é lá? Não, eu sou aluno direto do Yaron Lichtenstein, né? Que é o primeiro aluno mais graduado, né? Hoje ele é o 9º Dan. Você maior lá em Israel, né? Apanhou lá até aprender. Eu apanho todo dia, né? Apanho todo dia. Então hoje, assim, nós temos no mundo, né, das artes marciais, né, o Jigoro Kano, que é o criador, né, do judô. Você tem o Moriel Yeshiba, que é o criador do Aikido. Então,
Panacuti, que é um criador do, vamos dizer assim, do Karatê Shotokan. E você tem o Imi Lichtenfeld, que é o criador do Krav Maga original, que é um judeu da Hungria. Eu estive lá na Áustria, né, para conhecer a cidade. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, a cidade dele virou uma rodovia, né? O nazismo passou por cima da cidade inteira, do bairro inteiro. Então, subi ali de barquinho pelo Danúbio Azul e chegamos na cidade onde o criador do Krav Maga, que é o Imi, morava. Então, conhecia a história certinha, né? Então, nós dizemos que nosso Krav Maga é o Krav Maga original. Ele respeita as origens e as tradições do criador. E o criador teve alguns alunos, um deles, né, que é o mais velho em atividade hoje e vivo, né? Eu fui para Israel, conheci mais alguns, né? É o Yaron, que é o meu grão-mestre, pessoa que eu tenho a devoção, honra e respeito, né? A gente acaba tendo problema em casa até por causa disso, né? Porque fala, pô, você gosta mais do Yaron do que de mim, né? Entendi. É mais ou menos isso. Mas a gente tem uma certa devoção pelo nosso grão-mestre e um respeito pelo nono Dan, né? Esse ano aqui, provavelmente, eu estava qualificado para um segundo Dan de faixa preta, mas por conta desse volume de trabalhos e projetos também pelo próximo ano, provavelmente isso fique... Vou atrasar um pouquinho essas novas graduações aí, 1 ou 2 anos, né? Mas montei a escola aqui também na Tenente Avelar Pires de Azevedo. Tem uma escola nova aqui. Mas... Convida o povo aí para a escola, já que você fica me convidando e eu não vou, né? Porque eu não quero apanhar. Já apanhei quando era pequeno, vou apanhar depois de grande, pô. E ali a gente tá com um projetinho interessante, que é o quê? Todas as mulheres que forem vítimas de violência ou ameaça e apresentarem o boletim de ocorrência, elas vão treinar de graça. Pera, repete isso daí. Vamos devagar, fala devagar. Toda mulher, você tem uma amiga e uma conhecida que é vítima de violência ou ameaça, ela apresentando o boletim de ocorrência, então eu faço isso até para dizer da importância da mulher falar e dizer que está sofrendo ameaça e fazer o boletim de ocorrência, porque a maioria não faz, né? Não vai na delegacia da mulher, não faz. Ela pode internar artes marciais israelenses para defesa pessoal de graça comigo. Você tá do lado da delegacia ali, né? Tô do lado da delegacia. Então, naquela rua em frente à biblioteca ali. Ela pode sair com o boletim de ocorrência na da mão delegacia, e já fazer a inscrição já vai lá para comigo. fazer aula de defesa lá na... Então, eu tô lá toda segunda e quarta-feira às 18 horas, né? Das 18 às 20 horas. E o professor Jefferson tá de terça e quinta na parte da manhã também, das 8 às 9 da manhã. Então, é claro que a gente tem as vagas normais, né? Que para pagar a mensalidade, que é o teu caso. Tem um limite de vaga também. Homem sempre paga, né? Por exemplo, uma mulher acompanhada não paga. Ela pode Homem sempre paga, porque isso paga para apanhar na minha escola, Carlos. Por exemplo, se você for solteiro e for sozinho, você tem que me dar R$220. Você tá maluco, Luciano? Você quer que eu compre a sua academia por R$200? Porque você vai bater em mim, você entendeu? Ah, tá. Então, para bater em mim... as neuroses que eu tenho da minha infância, eu vou descontar em você. Se você leva, por exemplo, a tua companheira, uma namorada, aí eu vou usar você... Em vez de ela bater em mim, ela vai bater em você. Ela vai bater em mim. Então ela não precisa pagar nada. Então você, mulher que é casada, tem suas diferenças com seu marido. Leva lá. Vai lá, que tipo naquele esqueminha de não, a gente só tá treinando, você senta a porrada nesse cara. É mais ou menos isso. É mais ou menos por aí. E como eu não vou sofrer nenhuma lesão... Quem vai apanhar é o ela marido. não vai bater em mim, só vai bater no marido, no companheiro. Legal, Luciano. Então ela não, é muito interessante, então ela não precisa pagar. Mas o marido paga para apanhar. O marido paga para apanhar e a mulher... Ele não paga e é para bater. Sim, e todo mundo fica feliz. O cara fica feliz porque tá apanhando da mulher, a mulher fica feliz porque tá apanhando do marido, e eu fico feliz porque o marido tá me dando dinheiro. Entendi. Maravilha, Luciano. Então, eu fico muito feliz de você ter declarado a verdade, né, do seu intuito de me convidar para ir lá apanhar. E com certeza, se não tiver o marido de alguém, você vai pôr para bater em mim, né? Bate nele que ele é gordinho, ele aguenta pancada. Legal. Brincadeiras à parte, é muito importante, né, esse tipo de ação. E eu quero te dizer, você sabe disso, eu fui 30 anos da segurança pública e a gente fez muito curso de defesa pessoal, de imobilização, muita coisa. E eu bem me lembro que logo no começo de academia de polícia, eu sempre achei isso daí uma porcaria, para ser sincero. Eu falava, isso daí não é nada, por que eu vou ficar fazendo isso?
Pra que eu vou ficar fazendo isso? Vai pra frente, vai pra trás, torce, segura. Mas eu te garanto que todo esse meu tempo que eu estive no serviço público, quando houve a necessidade de um confronto pessoal com outra pessoa, né, com um cidadão lá qualquer, eu me vali desse treinamento e foi extremamente importante. Porque quando você está treinando, parece que não é nada, mas na hora que entra na situação, você percebe que aquele treinamento valeu muito a pena. É verdade. Hoje eu estava com um professor de karatê, né? O Eduardo, e a gente estava conversando alguma coisa, e falou, pô, mas esse negócio que você treina aí, eu passei na avenida, vi o nome da escola, Escola Bucan de Krav Maga. Como que funciona? Me disseram que é a mesma coisa que o Mossad faz, né? Aí eu falei, poxa, você me comparar com os caras do Mossad, né? Os caras treinam no máximo 3 anos, eu já estou treinando há mais de 10, né? E ainda não sei quase nada. O que eles fazem é fácil, é matar, ensinar a matar alguém, né? Nós dizemos o seguinte, que a gente precisa ser bom para não precisar matar. E eu acho que todas as mulheres, elas precisam treinar pelo menos de 3 a 6 meses alguma modalidade marcial de defesa pessoal, né? Correto. Chegou aqui no estúdio a Cida Carlos, né? Que é nossa companheira lá de Carapicuíba. Mandar um abraço para você, Cida. Qualquer dia a gente participa lá do seu Papo de Mulher também, né? Opa! E nós estamos aqui exatamente falando sobre a importância da mulher saber se defender, né? Então hoje nós temos uma sociedade... Aqui, aparece aqui do lado do Luciano, entra aqui. Nós temos entra aqui. A gente não tem formalidade aqui, não. Uma sociedade, aqui, Carlos, que ela é extremamente agressiva, a extremamente vai participar violenta. do Diário, podcast do Diário com a Damastor, está aqui no estúdio. Mas muito Bacana. bom, tá? Então conta com a gente. Então tá aqui a nossa querida Cida, já amiga também de longa data. É um prazer estar com você e aqui. aí vocês, a hora que der aí, participa sim do nosso programa, Papo de mulher, com a participação dos homens. Não é papo de mulher, pô. Vou lá fazer o quê, pô? Os homens têm que entrar. Não vou não. Lado, Papo de mulher, vou fazer o quê no Papo de Mulher, hein, Adamastor? Tá convidando a gente pro Papo de Mulher, que é isso? É que eu tava dizendo aqui pra ele, Cida, leva o Adamastor primeiro, depois que ele na me minha fala. escola, mulher acompanhada não paga, bate no marido de graça. Ele dá treinamento que mulher não paga. Tipo assim, você tem uma rixa lá, fala pra mulherada lá. Você tem uma treta lá com seu marido, tal, você não pode dar uns tapas nele, leva lá pra treinar, eu vou te levar pra você treinar, que você vai ficar bem. Aí o esquema do Luciano é o quê? A mulher arrebenta o marido no pau pra cobrar broncas antigas. O bacana é ser daqui na nossa escola lá da Granja Viana, né? Eu tenho 40 alunas mulheres. E eu não sei por que os homens eles começam a treinar e desistem. Porque ele só fica apanhando, né? Você concorda que eu não vai consigo... lá pra apanhar, Luciano? Você vai na aula de sábado, é só mulher. Então, você vai lá pra apanhar, eu nem quero chegar perto de uma aula dessa. Porque ele vai usar o de saco de pancada. Como o índice de violência tem crescido, realmente, o que você colocou, eu acho que é importante, as mulheres têm que saber, se defender, porque às vezes não é fácil, mas e levar esse assunto lá pra gente. Sim, viu? e o que a gente está dizendo aqui? Que mulheres vítimas de violência ou ameaça, elas podem treinar de graça. Mas elas precisam apresentar o boletim de ocorrência, Cida. Que legal. Porque a maioria das mulheres que são vítimas de violência, elas não usam dessa prerrogativa que é na delegacia da mulher e fazer a denúncia. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dando aulas gratuitas para as mulheres que chegarem para mim com o boletim de ocorrência. É o green card, é o passe livre dela para aprender a se defender. Você tem que ir no programa mesmo para anunciar isso também. Tá feito aí o convite, viu? Tá certo. Aqui ao vivo, aqui no Diário da Região, repórter, ele tá tendo quem sabe faz ao vivo. É lá o podcast, como é o nome? É um programa das 10 ao meio-dia, às sextas-feiras, né? É o Papo de Mulher com a participação dos homens. Que legal, Papo de Mulher. Aí, Luciano, já vai na sexta-feira, já tem compromisso. Vou marcar um dia lá, né, Cida? Legal. Obrigado, viu? Luciano, nessa descontração, a gente aqui, cara, o nosso programa... tempo passou. Já acabou. Já acabou, nós falamos demais. E o programa, você percebeu que o nosso programa aqui é totalmente diferente, né? Descontraído, a gente tem liberdade de ação. E eu quero nesse momento que você, antes de encerrar, eu preciso fazer um convite, né? A gente tem aqui na nossa grade um programa chamado Em Guarda. Você já ouviu falar? Sim, sim. É o Márcio Silvio. Meu amigo de longa data. Márcio Silva é irmão da Damastor. Nós tivemos com o Márcio Silva em alguns programas. E ele tá com um programa aqui. Eu queria, antes de falar com ele, né, que eu sou meio orelhudo, mas o diretor pediu para te convidar e ver se você dá também uma entrevista pro Márcio Silva aí já falando
da parte de artes marciais. Bacana. Isso vai ser uma honra. Inclusive, até falar para o Adamastor, né, que a última vez que eu tive no Márcio Silva, acho que já tem pelo menos uns 8 anos, ele pediu para fazer uma demonstração. Uhum. Então, não, aqui você pode fazer. Então eu até topo vir para o programa, mas se o Adamastor ou você me ajudar na demonstração. Eu acho que o da Adamastor é a pessoa ideal, porque é irmão do cara, né? técnica. É irmão. Se houver algo... E o Adamastor tem uns negócios de lutinha também, ele faz umas lutinhas. Eu não, se eu cair no chão aqui, é uma semana de licença. Pronto. Perfeito, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, Carlos Campos. É um prazer, um privilégio estar com você sempre. Conta comigo, fica com Deus. Agora, e antes de encerrar, eu quero que você dê um recado pros comerciários aqui nessa câmera. Fala para eles aí do seu coração. Dá um recado aí. Bom, o recado é esse. Nós precisamos de você. Muito mais do que você, trabalhador, precisa do sindicato. Eu tenho uma grande tarefa de construir um sindicato forte, participativo, e, como eu disse, que ele seja tão interessante quanto ele é necessário. Eu estou convencido que o sindicato é necessário. Então, eu quero te convidar para me ajudar a pensar em como construir um sindicato no futuro, para o futuro, que seja um sindicato tão atraente quanto necessário. Muito obrigado, fiquem com Deus e até sempre. Luciano Leite, presidente, né? Ainda não é presidente. Presidente eleito. Presidente eleito do SECOR, Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região. Exato. Pessoal, muito obrigado. Curta, compartilhe o nosso vídeo e um abraço. Até mais. Obrigado, Tchau. meu irmão. Fica com Deus. Diário da Região Repórter. Informações, prestação de serviço, utilidade pública.